necessário então construir uma nova catedral, visto que já havia uma catedral exatamente nesse local. No local onde temos hoje a Catedral de Colônia está situada a terceira igreja. A primeira igreja data do século V, com um batistério que ainda se pode ver no subsolo. Mais tarde, no século VIII, foi inaugurada a primeira catedral em estilo românico e a partir de 1248 foi construída essa que deveria ser a maior catedral gótica do mundo. Hoje em dia temos uma igreja gótica mais alta do que as torres e as torres têm 157 metros de altura. Para quem quiser fazer um esporte depois, se pode subir a Torre Sul com seus 533 degraus, onde se chega a uma altura de mais ou menos 100 metros. Diretamente ao lado vemos a estação ferroviária que foi construída em meados do século XIX. E agora vamos brincar um pouquinho de tatu? Passando embaixo do Museu de Arte Moderna, o Museu Ludwig, que tem um acervo fantástico de obras de arte estilo moderno e pop art, tendo a segunda maior coleção de pop art do mundo. A primeira está em Nova York, a segunda está aqui, e tem também um acervo de obras de Picasso fantástico. Vemos à frente agora o nosso musical, o musical de Colônia. Assim como Bonn é super famosa pelos seus Hamburgo é super famosa pela sua quantidade de musicais, Colônia queria também ver se fazia sucesso e então resolveu construir 20 anos atrás esse provisório que é o nosso musical. Só que eles não sabiam se ia fazer tanto sucesso assim e nesse sentido resolveu fazer algo provisório, que aqui se chama de saco de lixo de Colônia. Os sacos de lixo aqui costumam ter essa cor azul. Bom, a discussão continua onde vai ficar definitivamente o Palácio do Musical. Só que aqui é super prático porque estamos diretamente ao lado da estação ferroviária e todos os musicais fazem muito sucesso. E a partir de logo vai ser apresentado o musical conhecido internacionalmente, o filme conhecido internacionalmente, Dirty Dancing. Diretamente às margens do rio Reno, ou seja, aqueles que vêm de navio, de cruzeiro, têm a oportunidade de ir ao musical, aqueles que vêm de outras cidades também, e para a população da cidade. Bom, como Colônia sempre permaneceu no mesmo local, é muito necessário, houve a necessidade a partir de determinado momento, tentar construir um túnel para tirar o trânsito do centro da cidade. E esse é o túnel que permitiu com que em cima fosse construído um grande jardim chamado Jardim do Reno, assim que as pessoas pudessem passear e tem uma ligação direta entre a catedral e o Reno, evitando que se atravesse por ruas congestionadas e assim por diante. Bom, entraremos agora no que chamamos do centro mais antigo da cidade. À nossa direita vemos agora um dos hotéis 5 estrelas, é o nosso Hotel Maritime. E o Hotel Maritime tem uma arquitetura muito especial porque procura restabelecer parte da arquitetura do mercado antigo que esteve aqui até a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um marco para a cidade porque ela foi destruída mais de 95%. A catedral permaneceu em pé, não porque teriam poupado a catedral, mas porque os aliados não queriam destruir seu próprio ponto de orientação. Além disso, algo que é muito marcante para o gótico é a quantidade de vitrais, e a maior parte dos vitrais foram protegidos em bunkers, ou seja, em abrigos antiaéreos. Bom, deixando um pouco a história da catedral,
Agora, à nossa frente, temos uma das principais praças medievais, chamada de Praça do Feno, onde eram comercializados animais de grande porte e onde, na época do Natal, temos um grande mercadinho, uma feira de Natal com um circuito de rock, de gelo, de patinação no gelo, que permite com que as crianças brinquem muito e se divirtam patinando no gelo aqui. Vemos ainda uma estátua equestre no nosso lado direito que marca a época em que a cidade, depois de 20 anos de ocupação francesa por Napoleão, no final do século XVIII, se tornou prussiana, e o rei que estava no poder na época era Frederico Guilherme III, que é esse que está sendo mostrado. E à direita vemos ainda uma igreja, uma das 12 igrejas românicas, a igreja de São Martinho, uma igreja que foi construída no século XII. Nós temos aqui em Colônia uma grande quantidade de igrejas românicas que talvez no futuro farão parte do acervo do patrimônio da Unesco. À nossa direita agora, uma loja de fantasias de carnaval. Colônia é o centro do carnaval aqui na Alemanha e se festeja o carnaval, começa-se a festejar o carnaval a partir de novembro, a partir do dia 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos. À esquerda dá para dar uma olhadinha, tem mais uma igreja românica chamada de Maria no Capitólio. A igreja de Maria no Capitólio, como o nome já diz, foi erguida sobre o Monte do Capitólio. À nossa direita agora nós temos um prédio que foi construído em 1475 e que hoje ainda é o centro do carnaval, porque se comemora muitos bailes de carnaval aqui. E o ônibus... Also mir wäre es wichtig, wenn die Herrschaften hier reingucken könnten. Aqui nós temos essa igreja de Santo Albano, que não foi reconstruída depois da guerra, depois que foi destruída grande parte durante a Segunda Guerra Mundial. É o nosso memorial. Era uma grande, imensa igreja na Idade Média, já em estilo gótico, e dentro nós vemos duas esculturas que mostram o sofrimento dos pais que perderam seus filhos na guerra, nos campos da guerra. São duas figuras de Joseph Beuys, um grande artista plástico daqui de Colônia. E não só um memorial àqueles que combateram, que caíram na Segunda Guerra, mas na Primeira Guerra também. Diretamente ao lado temos um museu de arte medieval, e não só de arte medieval, tem um grande acervo de obras de impressionistas como Van Gogh, por exemplo. Diretamente em frente vemos o prédio de Farina. Farina foi o primeiro criador de perfumes, destilando álcool de cítricos e fazendo aqui um perfume. E ele, como era italiano, da origem da Toscana, criou aqui um perfume completamente novo que fez muito sucesso em 1709. E em uma homenagem àquela cidade que o recebeu tão bem, ele resolveu dar o nome de Água de Colônia. E temos aqui nesse prédio à nossa esquerda a origem da Água de Colônia, que todos têm, imagino que tenham em sua bagagem. E nunca pensaram que fosse vir aqui a Colônia para saber que aqui foi a origem desta colônia. Do outro lado à direita nós vemos a prefeitura histórica da cidade. Aqui na frente dessa prefeitura nós vemos uma obra. Aqui está sendo construído o Museu Judaico, o museu que vai unir a história romana, a história da comunidade judaica, que vem a ser a comunidade mais antiga
ao norte dos Alpes, junto com a época medieval até os dias de hoje. Imagina-se que o museu esteja pronto daqui a 3 anos, ou seja, quem quiser pode voltar daqui a 3 anos e vir conhecer alguns testemunhos desta época. Aliás, o Palácio do Governo Romano da província da Baixa Germânia estava exatamente neste local, onde hoje em dia, há 2000 anos, se faz política. À nossa direita agora, nós vemos parte da canalização de esgoto construída pelos romanos. O esgoto ia para o Reno, ou seja, que o Reno não podia ser aproveitado como reserva de água potável. Para isso foi construído um grande aqueduto. E agora vejam que linda vista para a fachada sul da catedral, a fachada mais decorada que vemos daqui. Tem uma entrada daqui que está fechada, que só esteve aberta na época medieval, quando a catedral não havia sido ainda completada. A catedral começou a ser construída em 1248, segundo os planos de Mestre Gerard, um francês que havia sido contratado porque ele já tinha muita experiência com igrejas góticas. A igreja de Amiens, por exemplo, foi grande parte construída por ele. Bom, a intenção era construir o mais rapidamente para expor o relicário. E com isso, em 1322, a primeira parte, a parte do coro, a parte mais de trás da catedral já estava pronta, o altar estava pronto, e para isso, então, foi construída uma parede sinalizando uma parte da igreja, de forma que as obras poderiam talvez continuar, mas sem atrapalhar o serviço da igreja. Então vemos aqui do lado esquerdo a parte mais antiga, a parte medieval desta catedral incrível. Vemos aqui na nossa frente também o Museu de Arte Moderna Ludwig, e embaixo à nossa direita a Filarmônica de Colônia, uma grande sala de concertos que oferece espaço para 2.000 pessoas amantes da música clássica. Bom, a catedral foi construída em 2 partes, vamos dizer assim. A primeira parte medieval, como eu disse, foi inaugurada em 1322, e depois, em 1530, oficialmente, essa construção foi interrompida, foi paralisada, por 2 motivos. Depois da cisão da igreja com Martinho Lutero, muitas pessoas que antes doavam dinheiro para a igreja não queriam mais doar dinheiro. Fora isso, depois que Cristóvão Colombo descobriu a América, o circuito de transportes foi direcionado mais no sentido do Atlântico, e com isso o Reno perdeu muito de importância. Colônia caiu uma decadência e já não havia mais dinheiro para dar continuidade à construção, essa construção monumental. Bom, os anos foram passando, final do século XVIII, a cidade se torna francesa, e com isso houve o evento da secularização, onde a propriedade deixou as mãos da igreja e passou para mãos civis. Muitas igrejas foram destruídas, mais de 2/3 de todas elas. Haviam mais de 300 igrejas aqui nesse centro histórico. Bom, 20 anos mais tarde, os prussianos tomam o poder, e há uma grande disputa, uma grande briga entre a população de Colônia, que e era profundamente católica, não aceita que de repente seja dominada pelos protestantes. Com isso, há uma rebelião, e o rei da época reconhece essa insatisfação e resolve, vamos dizer assim, fazer um favor para a população e dar continuidade à construção. A partir de 1842 se dá continuidade a essa construção, e como estamos no meio da industrialização, as primeiras máquinas já funcionam, você pode construir de forma muito mais rápida.
e a construção é concluída depois de 632 anos de construção, com uma pausa para o almoço de 300 anos, em 1880, no dia 15 de agosto de 1880. Marcada pelo gótico, vemos muitas linhas verticais e a intenção era chegar o mais perto de Deus possível. À nossa direita, a igreja de Santo Andreas. A igreja de Santo Andreas guarda na cripta, no subsolo, ainda o sarcófago de Alberto Magnus, que foi aquela pessoa que criou a Universidade de Colônia no século XIV. Uma grande universidade que hoje em dia conta com aproximadamente 80 mil estudantes. Muitos estudantes brasileiros, por sinal também, que vêm fazer não só o seu curso de graduação, mas também o mestrado ou até o doutorado. A Escola de Economia tem uma grande expressividade, assim como a Escola de Educação Física. Bom, e estamos aqui de novo, talvez um ou outro tenha reconhecido que estamos quase no ponto de partida novamente e teremos a oportunidade de, no lado esquerdo, vermos novamente uma parte da muralha romana, construída pelos romanos. A muralha tinha originalmente 8 metros de altura, e aí talvez vocês possam dizer, 8 metros, mas não dá para ver nada disso aqui. É que Colônia sempre esteve no mesmo lugar, ou seja, sobre os escombros da cidade romana foi erguida a cidade medieval e assim por diante, ou seja, que há uma diferença de entre 3 a 5 metros de altura entre a cidade antiga, a cidade romana e a cidade atual. A muralha, além dos seus 8 metros de altura, tinha 2 metros de largura e uma extensão de 4 quilômetros. A cidade tinha 1 quilômetro quadrado de área. Bom, e agora eu costumo dizer que vamos entrar na pequena Frankfurt. É o bairro do dinheiro, é o bairro financeiro da cidade, com muitos bancos, e também a Câmara de Comércio e da Indústria que temos aqui à nossa direita. E logo em seguida veremos uma pequena construção, uma obra de arte que foi erguida aqui à nossa direita, em homenagem à população de Colônia, uma fonte que é um presente à cidade de Colônia, que teve coragem de reerguer a cidade depois que havia sido completamente destruída, retirando daqui 32 mil toneladas de escombros. E agora à nossa frente, a Igreja Românica de São Gereon. A igreja de São Gereon tem sua origem em uma pequena igreja que provavelmente foi construída no século V. No século IV, sob força de Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, ela havia pedido na época que se aceitasse a religião cristã como religião do Império Romano. E assim foi. Só que antes disso, os primeiros cristãos foram perseguidos aqui em Colônia também. E nós vemos nessa praça, na frente da igreja, uma cabeça em cimento, em concreto, armada, uma cabeça de um soldado romano. Tá dando para ver? Uhum. Ah, ótimo. E essa cabeça é para mostrar que
soldado original de Tebas, hoje no Egito, junto com a sua legião, havia negado perseguir os primeiros cristãos, sofreu o martírio, morrendo e provavelmente sendo enterrado exatamente nesse local. E esses romanos, no jardim na frente da igreja, uma cabeça tombada. Não, uma cabeça assim super grande, para lembrar que São Gerião foi aquele que se negou a perseguir os primeiros cristãos. Sofreu martírio, provavelmente foi enterrado aqui, e mais tarde, no século XII, foi construída essa igreja com esse telhado em decágono, ou seja, 10 lados, que é único aqui na Europa, junto com a mesquita da Águia Sofia em Istambul. Temos somente dois templos ou duas igrejas desse formato. Dentro se tem um mosaico espetacular em cor dourada e vale a pena visitar. Uma das igrejas mais importantes daqui de Colônia. Bom, como vocês devem ter percebido, estamos deixando o lado romano e temos que ver que no segundo, terceiro século já viviam aqui em Colônia mais de 25 mil pessoas. Na Idade Média, a população tinha sido já dobrada. Então, era necessário expandir a cidade e, com a expansão, essa deveria ser protegida. Mas como protegê-la? Construindo uma nova muralha medieval com a extensão do dobro da primeira muralha romana. Bom, vimos talvez a ponta da televisão, da torre de televisão de Colônia, que, vejam só, tem uma altura de 248 metros e só pôde ser construída com 248 metros, ou seja, aproximadamente 100 metros mais que a torre da catedral, porque ela está longe o suficiente da catedral. A muralha medieval, ela era exatamente onde percorre essa avenida que estamos andando agora, pela qual estamos andando agora. Do lado esquerdo podemos ver um prédio bem alto com seus 148 metros, que marca o centro do bairro da mídia aqui em Colônia, com diversas emissoras de rádio e televisão, um complexo de cinemas, algumas faculdades particulares de comunicação, cinema e artes. Bom, esta muralha medieval que foi erguida no século XII, final do século XII, ela foi controladamente destruída no final do século XIX para dar mais espaço à população. A população agora havia se dobrado mais uma vez, ou seja, que era necessário mais espaço não só para a população, mas também para as indústrias que estavam nascendo. À direita vemos uma parte que ficou ainda como uma espécie de museu ao ar livre desta muralha medieval que foi erguida no século XII. E vemos também alguns prédios da virada do século, em estilo Art Nouveau, virada do século XIX para o século XX, em meio a muita arquitetura dos anos 70. Sim, os prussianos permitiram, em troca de muito dinheiro, que fosse construída uma avenida aqui, depois de haver sido destruída controladamente a muralha medieval. E construíram, por exemplo, esse prédio à nossa direita, que marca a primeira escola politécnica em Colônia, que foi construída pelos prussianos. Hoje em dia é um ginásio que está fechado para reformas. E à nossa esquerda vemos onde nasceu a cadeia de lojas de eletrônicos Saturno, muito conhecida,
Foi inaugurado esse prédio em 1924 e por 6 meses foi o prédio mais alto, o prédio comercial mais alto da cidade. Estamos agora num dos bairros mais antigos da cidade, onde há uma confluência de muitas nações. Aqui vivem mais de 180 nações juntas, muitos estudantes também, bem como as pessoas tipicamente de Colônia. E aqui em Colônia se fala o dialeto que se chama Kölsch. E Kölsch, aliás, nem é um dialeto, é uma língua que foi aceita oficialmente pela ONU como língua. E muita gente diz que Kölsch, sendo também o nome da cerveja, é a única cerveja que pode ser falada, ou o Kölsch é a única língua que pode ser bebida. Kölsch é uma cerveja que é muito leve, embora o teor alcoólico de 4,8% seja idêntico à cerveja de Munique, por exemplo. Bom, e aqui alguns prédios imponentes também, que dá para se ter uma ideia que na época em que foi controladamente destruída essa muralha, a ideia era fazer desta uma avenida como em Paris, a Champs-Élysées, ou as grandes avenidas de Viena. Langsam des Eissteigs zu können. Kurze Pause hinter dieser Ampel. E agora à nossa direita, vejam só um dos portais medievais da cidade. Deu para ver? Ah, tá. A muralha medieval. A muralha medieval, ela contava com 12 grandes portais. Este é o portal chamado Águia, porque havia numa estrada no sentido norte, construído pelos romanos, um marco com uma águia em cima. E à esquerda nós vemos uma praça onde no subsolo há confluência de muitas linhas de metrô, e daqui se pode alcançar qualquer um dos 86 bairros da cidade. Em cima da praça nós vemos uma escultura de aço que o povo aqui de Colônia, que adora apelido, chama de máquina de lavar roupa antiga. As primeiras máquinas de lavar tinham uma parte central que virava e com isso girava a roupa. Lembrando isso, se colocou esse apelido aqui. Aliás, a população de Colônia adora apelidos e adora se divertir. Tanto o carnaval é importante como 1000 outras festas. Talvez seja a razão porque a gente diz que Colônia é a cidade italiana mais ao norte, lembrando um pouco o estilo latino. Bom, à nossa esquerda agora, um laguinho pequeno, que lembra que os franceses, quando estiveram aqui, tiveram uma ideia meio absurda de construir aqui uma espécie de marina para os primeiros iates. Só que eles não contaram com a forte correnteza do Reno, ou seja, os barcos, os iates teriam que entrar em ângulo reto aqui, o que seria impossível. Bom, ficou o parque para a população aqui, para o pessoal que trabalha, e aqui nós temos muitas seguradoras e resseguradoras estabelecidas aqui e muita gente que mora também. Aliás, é uma cidade com uma alta qualidade de vida, com muitos parques e jardins, muito arborizada. Bom, arborizada lembra agora, também estamos no outono e vemos o fenômeno do outono que faz com que as árvores percam a sua cor verde, adquiram as cores fantásticas entre o marrom, o vermelho, o laranja, o amarelo. É algo muito bonito para a gente que do Brasil não tem essa marcação tão forte entre as estações do ano. Bom, cá estamos aqui às margens do Reno. O Reno sempre foi um rio muito importante para a Alemanha, é o maior rio da Alemanha.
Ele nasce na Suíça e desemboca no Mar do Norte, na Holanda, depois de percorrer 1.320 quilômetros. Ele não é só importante pelo aspecto turístico, mas também como via de transporte de mercadoria, muitas mercadorias. Bom, e à nossa frente um prédio meio estranho, um prédio que em 1924, quando foi inaugurado, ele foi muito aplaudido porque a ideia de construir um terraço sobre o Reno era algo novo, completamente novo. O arquiteto daqui de Colônia fez alguma coisa completamente diferente e esse restaurante que funcionava aqui até há 20 anos atrás, ele recebia muita gente. E uma das coisas na época, nos anos 20, que era interessante, infelizmente acabou, é que haviam dois tipos de cardápio. Um cardápio para as damas, sem preços, e um cardápio para os cavalheiros, naturalmente com preços. E com isso estava claro quem ia pagar a conta, né? Bom, estamos nos encaminhando para a ponte do zoológico, que está aqui à nossa frente, e do outro lado do Reno nós vimos mais um parque. Esse parque foi inaugurado em 1957 como primeiro de um concurso de parques e jardins que é realizado anualmente. Em 1957 foi inaugurado, só que havia um grande problema, não havia ainda ponte unindo a margem esquerda à margem direita, ou seja, que era necessário construir alguma ligação entre as duas margens, alguma ligação de fácil acesso. Para isso se construiu um teleférico, talvez dê para ver aqui as linhas do teleférico, que infelizmente está parado há mais ou menos 2 meses e meio depois que houve um acidente e as pessoas tiveram que ser salvas das gôndolas. Está paralisado porque tem que ver tecnicamente como pode evitar no futuro acidentes desse tipo. E, de qualquer forma, durante o outono e inverno, o teleférico não costuma funcionar. Ele funciona somente na primavera, a partir de abril, mais ou menos na época da Páscoa se começa com a temporada do teleférico. E ele vai até final de setembro, comecinho de outubro. Só que dessa vez a temporada do teleférico terminou já em julho, quando ocorreu esse acidente. Nós vemos que o Reno está bem baixo, ele está com uma altura de 2,50 metros mais ou menos, mas já houve muitas vezes que ele inundou as suas margens, sendo um problema grande também para a parte histórica da cidade, destruindo muitos prédios e inundando muitos porões também. Bom, à nossa direita agora temos mais um parque, o Parque das Esculturas. E uma das características interessantes desse parque de esculturas é que a cada 2 anos esculturas mais antigas são colocadas em outros parques e novas esculturas vêm para esse parque, assim que sempre há algo novo para ser descoberto por aqui. Pois é, Colônia é a cidade da cerveja. A Alemanha é o país da cerveja, né? Em muitas cidades tem a sua própria cerveja. A cerveja de Colônia, como eu já disse, é a Kölsch, que é servida em copinhos cilíndricos de 200 ml apenas, que aqui em Colônia se chama de vaso, me faltou o nome, onde se faz os experimentos químicos, é o em alemão Reagenzglas, em português é tubo de ensaio, agora me lembrei. Tubo de ensaio. A população de Colônia chama isso tubo de ensaio por ser um copinho tão fininho, somente para 200 ml. Bom, mas nem sempre a cerveja foi
a bebida principal daqui de Colônia. Imaginem que depois que foi destruído o fantástico aqueduto construído pelos romanos, o terceiro aqueduto mais longo do Império Romano, com seus 95 quilômetros de extensão, trazendo água potável da fronteira da Bélgica até aqui, Colônia, havia sido destruído. Então, como conseguir água na Idade Média? Através de poços artesianos. Só que a cidade era muito suja e não havia pavimentação, assim que toda essa sujeira ela penetrava e contaminava a água. Para isso, vinho era super importante. E à nossa esquerda nós vemos o Museu do Vinho e no telhado nós vemos videiras que eram plantadas na época medieval. Talvez dê para ver, agora já quase sem folhas por causa do outono. Na época medieval, as videiras eram super importantes porque sempre se colocavam tanto de vinho misturado à água para tentar matar aqueles bichinhos que ficavam na superfície, as bactérias que contaminavam a água. E mesmo as mamadeiras também já levavam tanto de álcool, tanto de vinho para tentar evitar tanta diarreia que acontecia aqui. Bom, estamos já diretamente nas imediações do Jardim Zoológico. Um jardim zoológico fantástico, com uma casa dos elefantes que tem muitos e muitos elefantes. E só este ano nós tivemos o nascimento de 3 elefantinhos. No ano passado, os outros tantos. E esse é um dos jardins zoológicos que mais vale a pena visitar aqui na Alemanha. É um zoológico bem antigo, já do século XIX. E estamos entrando no engarrafamento, que tem provavelmente uma grande razão, que é a anuga. E uma outra razão é a obra, e Colônia sempre tem obras. É uma das cidades, eu acho, que mais tem obras. Sim, porque esse 1 milhão de habitantes, que é muitas casas significa construções, ampliações, e muitas vezes temos ainda alguns legados de épocas passadas, onde os arqueólogos têm sempre a permissão de poder pesquisar. Como eu já disse, nós temos 7 pontes aqui na cidade de Colônia que ligam a margem esquerda à margem direita, todas elas pintadas em uma cor verde clara, provavelmente porque o prefeito, um grande prefeito de Colônia, que foi Adenauer Konrad Adenauer, foi prefeito da cidade entre 1918